Oi meus amores, dando início a mais um vídeo aqui no canal, sejam bem-vindas. Meu nome é Luana, tenho 25 anos, sou mãe de dois, de um príncipe e uma princesa de 5 e 7 anos. A Carol tem 7, o Lucas tem 5. E aqui nesse canal eu mostro pra vocês um pouco de como é a rotina da vida materna. Aqui eu mostro a realidade, mostro o dia a dia pra vocês. E esse canal aqui eu tenho ele desde 2018, que quando eu comecei eu tinha 0 inscritos, mostrando só o meu dia a dia, mostrando tudo a realidade, como sempre eu mostro pra vocês, sem mentir nada. E o canal ele foi crescendo e até chegar aqui, né, com todo o meu esforço, porque pra mim 8 mil pessoas são muitas pessoas, pra mim chegar a 500 mil de visualizações também é muita coisa. E eu fazia por hobby, por graça, por gostar, por ser uma coisa que me tirava da rotina, me deixava feliz editar, postar vídeo. E o canal, ele tá nessa proporção. Então eu peço pra quem não é inscrito ainda, chegou aqui através de indicação do YouTube, o YouTube sugeriu, peço pra vocês ficarem aqui. É muito importante. Se eu cheguei até 8K, eu pretendo chegar a 10 mil, a 15 mil. E eu preciso da ajuda de vocês. Eu vou ficar muito feliz se vocês se inscreverem, deixarem um comentário aqui embaixo, assistirem esse vídeo até o final e, óbvio, manter constância, acompanhar a nossa família aí de perto. Gente, começando o vídeo dizendo que eu solto a informação de algo que está acontecendo na minha vida e eu sumo aí alguns dias sem deixar nenhum vídeo pronto, sem soltar mais nenhum vídeo. Esses dias eu tô tentando digerir ainda as informações, as coisas que tá acontecendo comigo. Tô no meu cantinho, caladinha, sabe? Tranquila só no meu canto, curtindo os meus filhos, junto com os meus filhos, com meu marido, tentando digerir tudo. Porque assim, eu não vou dizer que é fácil, tá? Eu vou deixar esse vídeo bem realzão, vou cortar o mínimo possível. E assim, pra quem não tinha planos de ter um terceiro filho, que não cogitava e que não estava nem na cabeça, é complicado, sabe? É complicado porque vem muitas coisas na cabeça, vem cobrança, vem medo, vem medo de muita coisa, é os julgamentos, é o olhar torto das pessoas, é ter que lidar com muitas opiniões diversas e contrárias, com gente que acha que sabe da sua vida, que quer adaptar, que acha que entende o que acontece dentro de 4 paredes da sua casa. Então assim, já nesse começo tão recente de gestação não tá sendo nada fácil pra mim, porque eu tô simplesmente, esses últimos dias, eu já sou uma pessoa fechada. Quem me conhece, família, pessoa próxima, me conhece, sabe que eu já sou uma pessoa extremamente fechada, que eu vivo no meu mundo e que quando acontecem situações difíceis pra mim, eu me isolo. É uma coisa que eu preciso tratar? É uma coisa que eu preciso tratar. Mas infelizmente eu resolvo a minha vida desse jeito, me isolando e me fechando, me trancando dentro de uma bolha. Nesses últimos dias é o que tá acontecendo comigo. Eu ainda não ouvi muitas críticas, eu ainda não ouvi muitas coisas, mas a gente escuta uma coisa aqui e ali, uma pessoa que reage mal ali, outra pessoa que te ignora aqui, você se sente ignorada, rejeitada. Então assim, são tão poucos dias que eu descobri moto, mas eu já me sinto assim. E o dia que eu descobri, que foi dia 25 de abril, né, semana passada, sexta-feira, daqui a pouco vai dar meia-noite que eu tô gravando esse vídeo, aí vai fazer uma semana certo que eu descobri. Eu tô tentando digerir as coisas com bastante calma, tô trabalhando no meu psicológico, enfim, eu tô tentando aceitar de pouquinho em pouquinho, pedindo forças a Deus, pensando muito, tô muito pensativa, porque no dia que eu descobri foi no susto mesmo. E não foi a fim de, eu tô grávida, por isso que eu vou fazer um teste. Não. Eu simplesmente fui fazer o teste porque minha menstruação tava atrasada 7 dias. Mas, meu Deus, a menstruação tava atrasada, então era óbvio que você ia saber que tava grávida. Não. Porque a minha menstruação, ela já tinha atrasado anteriormente. Tinha atrasado 15 dias. No ano passado, antes do Natal, tinha atrasado também mais ou menos isso, 10, 12 dias. Então, isso costumava acontecer comigo com frequência quando eu ficava muito estressada, porque eu tenho um problema com ansiedade generalizada, embora
não viva contando, não viva falando. A questão da ansiedade generalizada, ela é uma situação que me fez engordar muito. Eu engordei muitos quilos, cheguei à obesidade grau 3. Fico muito estressada, muito nervosa, me tremo, eu passo por muitas coisas, eu tenho muitas mudanças no meu comportamento. E pra gente poder ver o que acontece, porque é uma coisa que mexe muito com a minha saúde, não só emocional, mas mexe com toda a minha saúde física. Então assim, na minha cabeça, minha menstruação ela atrasou por conta disso. Eu passei nos últimos tempos aí, nos últimos dias, alguns estresses, coisas pessoais em casa. E também, pra completar, o meu emocional totalmente abalado. E também eu super sensível, já com aí sintomas da gravidez aí, que pra mim não era nada, porque eu fiquei muito sensível de umas 2 semanas pra trás aí. Eu tava muito sensível, eu tava chorando por tudo, eu tava querendo ser o centro das atenções. Então assim, o meu marido ainda meio que teve muita paciência, ele tem muita paciência comigo. E muita coisa, e eu sem entender também nada. Então enfim, quando eu descobri na sexta-feira, eu ia fazer o teste para desencargo de consciência, porque até então eu não estava sentindo nenhum sintoma, exceto na própria sexta-feira que eu precisei ir no escritório no centro para resolver umas coisas do meu filho, que é autista. E eu senti um enjoo matinal, assim, bem levinho, aquela coisa discreta que incomoda ali na hora e que passa. Só que na hora eu pensei assim, eu saí sem comer nada, eu saí sem tomar um gole de café, sem beliscar nada, eu tô com uma barriga vazia, sem beber água, sem nada. Do jeito que eu me arrumei, eu saí. E fui, tomei um café no escritório e passou. Quando foi durante a noite, meu irmão tava aqui, porque ele mora no apartamento do lado do meu. E a gente foi tomar um café juntos, um cafezinho com um pãozinho com presunto. E aí veio de novo aquele leve enjoo. Nada que me incomodasse, mas veio aquela coisinha assim. E eu senti também o meu seio dolorido. Só o bico do seio assim dolorido, mas não era aquela coisa uou, porque da Caroline eu não aguentava encostar. E eu só durmo de bruço. Só de bruço, eu não consigo dormir pra cima, pro lado, é só com a barriga pra baixo. E aí eu não tava com tanta desconfiança, eu não tava nem assim, nossa, eu falei, eu só vou fazer pra desencargo de consciência. Que foi daí que eu comprei um teste da Clear Blue, que ele é... O resultado, você pode fazer o teste até 6 dias antes de atrasar a menstruação. No meu caso, eu fiz 7 dias de atraso, né? Eu acho que esse teste é mais pra tentante, pra mulher que quer engravidar, porque, né? Enfim, comprei porque na minha cabeça ele seria mais sensível caso desse alguma coisa, mas gente, eu fui fazer lá de boa. Na hora, no vídeo, você percebe que eu tô nervosa. Mas por que bate o nervosismo? Mesmo às vezes a mulher tendo a certeza que ela não tá grávida, ela fica nervosa na hora de fazer um teste de gravidez, é sempre assim. E aí, enfim, fui fazer o teste, fiz, deu o que deu grávida. A reação tá no vídeo, vou deixar aqui no card. Deu o que deu na reação, enfim. Jurava que o teste tinha dado errado, porque eu nunca tinha feito aquele teste da Clear Blue. Eu sempre faço de palito bem simples, então já estava acostumada com esses. Minha amiga veio, trouxe um pra mim. Eu tinha bebido muita água e o meu xixi tava bem clarinho, bem fraquinho o xixi. E é praticamente aquele xixi que quando você bebe água, o xixi vem imediatamente. Então não é aquele xixi que fica ali dentro ali da bexiga, né? Que aí tem tudo, se tem HCG, fica tudo acumulado ali, né? Então foi aquele xixi que você bebeu água e saiu rápido, e a água cristalina. Minha amiga trouxe o teste pra mim e na hora que eu fiz não apareceu. Mas aí passou 1 minuto, 2 minutos, apareceu bem fraquinho. Isso já alugou um triplex na minha cabeça. Eu falei, opa, tem uma chance disso aqui tá errado. Eu já fiquei assim, eu acho que tá errado. Tanto que no dia eu não contei pra ninguém, não contei pro meu marido, não contei pra ninguém. E aí, quando foi no outro dia de manhã, dia 26, sábado, eu falei, eu vou comprar mais 2 testes de farmácia e vou comprar os mais simples dessa vez, o de palito e o de caneta. Eu vou até pegar aqui pra vocês verem qual que é que eu tô falando. Enfim, esse daqui, ele é o que eu fiz, tá? Na sexta-feira, ó, 2 tracinhos. Teve muita gente que no TikTok achou que esse teste era aquele teste que dá uma cruzinha aqui, mas não, esse daqui não é assim, tá? Esse daqui, ele é assim mesmo, ó. Tanto que ó, na caixinha, ó,
Tá vendo? Grávida é 2 pontinhos, 2 pauzinhos, e não grávida 1, como o comum. E aí a minha amiga me trouxe esse daqui, olha, que vocês olhando assim a olho nu não conseguem ver, mas que tem uma segunda listra bem clarinha aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas é quase que impossível. Beleza, esse daqui eu tinha feito depois desse outro aqui, né? Só com um xixi bem concentrado, bem concentrado não, bem fraco. E no outro dia, eu falei, vou comprar mais 2, porque eu acho que tá errado. Meu, é a 3ª gravidez, 3ª experiência, e eu ainda acho que o teste de palito vai dar errado quando dá positivo. Enfim, comprei esse daqui. Fiz pela manhã, não foi nem com a primeira urina, foi com a segunda urina do dia. No outro dia que eu tinha feito esses. Tá? E eu até fiz esses daqui junto com vocês no vídeo de descoberta. E fiz esse aqui mais simplesinho também. Ó. Enfim. Pra mim, não tinha mais dúvida. Contei pro meu marido no sábado mesmo. Na minha cabeça, gente, eu não ia contar nada pra ele pelo telefone e esperar até o sábado à noite, que era a folga dele, que eu ia pegar um macacãozinho, colocar numa caixinha e fazer uma surpresa. Só que eu não aguentei, ele chegou no sábado de manhã e eu já contei logo, entendeu? Pensei assim também, eu não deu tempo de fazer com as crianças. Da Caroline foi no susto, do Lucas ele tava junto na hora do teste, tava de trás. Então assim, da Caroline foi no susto. Eu descobri na UBS, porque na minha cabeça eu tava com atraso menstrual de não sei quantos dias, um monte de dia, porque alguma coisa tinha de errado. Era tudo, menos gravidez, eu juro pra vocês. Eu fui pra UBS pra marcar consulta ginecológica. Meu, eu tinha 17 anos também nessa época. Fui marcar consulta ginecológica porque eu achava que eu tava com algum atraso, porque eu tava com algum problema, não porque eu tava grávida. Até que a própria médica me mandou do acolhimento fazer o teste, eu descobri lá mesmo, eu fiquei surtada. Do Lucas, a mesma coisa. Descobri e tal, todo o processo, ele tava junto. E esse bebê eu ia tentar fazer diferente, só que eu tentando assimilar tudo, nervosa ao mesmo tempo, sem entender, com medo, com um monte de coisa na cabeça. Eu falei, não vou fazer nada porque eu não tenho cabeça pra isso. Vou contar. Contei no sábado. Falei, tem uma coisa pra te mostrar. Ele entrou todo animado, porque era folga dele no sábado, me dando bom dia, tudo. E aí eu falei, tem uma coisa pra te mostrar. Aí eu já peguei a caixa e dei na mão dele. Como antigamente eu brincava muito com essas coisas com ele por causa do canal, ele ficou, mentira, você tá mentindo, que não sei o que. Eu falei, olha aqui, eu bem desse jeito, olha aqui, olha isso aqui, vê se eu tô mentindo. Olha aqui na caixa. Aí ele ficou assim, ele parou, pensou, ficou tipo sem falar um pouco, e depois ele falou assim, vamos fazer o quê? A gente vai chorar? Vai endoidar? Vamos cuidar. A gente não tem o que fazer. Se for surtar, vai ser pior. Porque da outra vez do Lucas, eu e ele surtamos. Mas ele surtou muito mais porque eu tava surtando. Se eu estiver surtando, ele surta junto comigo. Eu não sei se por aí o marido de vocês é assim. Mas o meu, se eu tô calma, ele fica calmo. Se eu tô estressada, ele fica uma pilha de nervos junto comigo. Então ele falou, se for ficar estressado, vai ser pior. Se for reclamar, vai ser pior. Se for chorar, vai ser pior. A gente vai fazer o quê? Tá aí dentro, né? Tá aí. É nosso. Não resta dúvida, tem que cuidar. Igual os outros. Ele me abraçou e falou, a gente vai cuidar. A gente vai cuidar do bebê, entendeu? Que venha com saúde, pronto. Foi o pensamento dele ali no momento. Depois que eu contei pra ele, resolvi contar pros outros. Contei pro meu pai, meu irmão já sabia porque ele tava comigo. Contei pra minha família, algumas pessoas próximas, não pessoas distantes, porque não quis contar, mas pessoas próximas ficaram sabendo e cada um teve sua reação. Recebi muita palavra de conforto, muito carinho, e eu acho que isso que faz a diferença nesse momento. Ficar se culpando, botando a culpa em alguém, crucificando os outros que devia ter se cuidado melhor, que devia ter feito isso, que devia ter feito aquilo, não vai ajudar em nada. Até porque somos adultos grandes o suficiente pra saber o que é certo e o que é errado. E com isso, a gente já tinha em mente que não queria mais filhos. Tanto que o Kleber tava se programando pra fazer uma cirurgia, mas sempre muito complicado. Ele sempre trabalhando pra ir numa consulta
nunca dava, até as consultas que ele marcava no próprio posto, que já é uma coisa muito demorada SUS, ele às vezes perdia as consultas, muitas das vezes perdia as consultas até pra trocar a receita da bombinha dele, que é o remédio dele, que ele usa todo dia, porque ele tem asma. E imagina pra fazer um plano pra fazer a vasectomia. Então a gente tinha na cabeça, mas tava muito difícil, acabou não fazendo. Mas se cuidando em casa, só que eu sem tomar remédio. Até que 4 anos depois aconteceu, veio no susto desse jeito e é o 3º bebê da gente. Segunda-feira, agora, dia 29, eu fui fazer o pré-natal. Passei no acolhimento da UBS e falei que fiz vários testes em casa e que precisava, né, ver o que fazer. Eu pensava que estava muito cedo ainda para abrir o pré-natal na minha cabeça, porque eu descobri essa gravidez muito cedo. Do Lucas eu tava mais ou menos de uns 2 meses, se eu não me engano, 3 meses. Da Caroline a mesma coisa, descobri muito já tarde. E acho que umas 18 semanas da Carol eu descobri. Do Lucas eu devo ter descoberto com umas 15 semanas. E desse bebê eu tô descobrindo com 6 semanas. Eu descobri com 6 semanas exatas. Então eu fui no posto pra saber se já deveria abrir o pré-natal por ser muito cedo. E já saí de lá com o pré-natal aberto. Só não saí com a caderneta da gestante, porque o enfermeiro disse pra mim que naquele dia ele tinha atendido 5 gestantes, a 6ª comigo, e que tinha acabado todas as cadernetas, porque simplesmente ele disse que esse ano tá parecendo grávida até do buraco. Isso ele falou e foi muito engraçado, só ele pra me fazer rir num momento desses. E aí, como que foi o procedimento? Pra finalizar o vídeo, pra não ficar que já tá comprido, né? E sou eu, gente, fazendo vídeo comprido, meus vídeos é tudo comprido. Ainda tô com esse defeito, tá? Preciso tentar diminuir. O tempo passa e eu continuo sendo a mesma. Enfim, muita gente fala que na cidade delas precisa fazer exame de sangue. Na minha cidade não é necessário. Quando você efetua um teste de palitinho que sobe as 2 listrinhas, não tem dúvida que você tá grávida. Então não precisa de exame de sangue. Mas às vezes, aqui, quando você faz o teste e dá negativo, isso sim pode ser um falso negativo. Então eles pedem um beta-HCG no sangue, porque aquela mulher tá com a menstruação atrasada, precisa descartar que ela não tá grávida pra depois investigar o porquê que atrasou a menstruação. Os meus todos deram positivo no posto, então nunca fiz beta-HCG, tá? Pra saber da gravidez. Sempre foi o teste de palitinho, em seguida passavam umas semanas fazer ultrassom, era assim que era, então continua do mesmo jeito. Fui lá, fiz o teste só porque ele precisa ver que deu positivo, o enfermeiro, pra abrir o pré-natal, né? Porque eles precisam desse controle. Fiz tudo, saí de lá com os exames de sangue, que inclusive já colhi, né? Os exames ali, os primeiros exames ali, de urina, exame até de fezes me passaram. Nas outras gravidez, nenhum exame eu fiz de fezes na gravidez, achei engraçado. Precisei fazer dessa vez, enfim, levei. Testes rápidos como HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C, fiz também no dia, tudo certinho. E consulta agendada. Minha consulta, já saí de lá com a consultinha agendada. Consulta dia 12, agora. Minha consulta era pra daqui 30 dias. Só que como eu sou uma paciente, minha consulta era daqui 30 dias. Mas como eu sou uma paciente que possivelmente vai ser enquadrada como gravidez de risco, ele já colocou para 12 semanas, porque eu avisei que eu tive pré-eclâmpsia na gravidez anterior. Quem acompanha aqui os vídeos sabe que eu tive pré-eclâmpsia. Foi uma pré-eclâmpsia sem vergonha, igual o médico no dia que o Lucas foi nascer falou pra mim, porque eu tive um único pico de pressão, já fui colocada no alto risco, mas foi feito o exame lá de proteína na urina pra saber se eu tinha pré-eclâmpsia e deu pré-eclâmpsia. Embora foi leve, embora eu tive um único pico de pressão, tive parto normal, mas eu tive, né? E isso não exceta o risco de eu ter novamente. Então, assim, tem riscos. Então, eu já estou, né? Já avisei logo pra ele que em vez de marcar pra 30 dias, marcou pra 12 dias. O mais rápido possível, pra se precisar já começar algum protocolo aí de, né, prevenção. E, enfim, é isso, gente. É isso que eu tenho pra falar. Tudo muito novo pra mim, eu tô com um misto de sensação,
medo, insegurança, tudo que uma mulher quando fica grávida fica, pensando que é uma nova vida sendo gerada, uma outra criança vindo pro mundo. E não é fácil, sabe? Não é fácil, mas eu escolho reagir diferente. Eu escolho ficar com meu coração em paz. Eu escolho me apegar com Deus. Eu escolho dar pra Deus a minha vida e simplesmente deixar que as coisas aconteçam. Não ficar me preocupando, não ficar colocando problema na cabeça, preocupação, como vai ser, como vai deixar de ser. Nesse momento eu preciso de paz. Até mesmo porque a pressão não pode subir, a questão de pré-eclâmpsia e tudo mais. Eu quero ficar calma nessa gravidez, eu quero ter uma gravidez feliz. É a única coisa que eu quero. Embora não era esperado, mas o que eu vou fazer é me manter firme com fé em Deus e acreditar que dias melhores virão. E vocês vão acompanhando tudo aí, tá? Vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe a opinião de vocês, tá? Deixem comentários aí embaixo. Me sigam nas redes sociais também, Instagram e TikTok, porque eu sempre tô postando coisas por lá. No Insta eu sempre tô ativa, real, né, vida real. E no TikTok sempre tô postando aqueles videozinhos bem legais, curtinhos, que eu sei que também tem muita gente que gosta. Então é isso, vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.